Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Mande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, capítulo 10. Nós estamos vendo ali o fascículo, né, o arquivo, versos 12 a 17, no qual Ishvara, o Senhor, o Criador, ele é chamado de Visvarupa, né? Ou Virat, né? Que é a manifestação deste universo físico material, tal qual nós o experimentamos, né? Então, esta visão cósmica, né, de Ishvara, não mais limitada no nome, numa forma, numa deidade, né, ou aqui ou ali, né, mas simplesmente como a expressão do inteiro cosmos, é o desenvolvimento mais elevado possível no âmbito da devoção dual, porque você está vendo o Brahman manifesto como o universo em sua totalidade, né? Então, isso é dito ser a mais elevada forma de devoção do ponto de vista da dualidade, né? E o indivíduo que tem essa visão, tem esse darshana, né? Ele é denominado Virat Bhakta, né? É o devoto de Ishvara como a totalidade do manifesto. E depois, a propósito, né? Aqui a coisa de aplicar a máscara, eu coloquei eu estou fazendo uma revisão aqui, aquela de aplicar máscara, né? Eu contatei uma pessoa amiga que é discípula, é devota lá do Swamiji, ela me mandou a resposta, eu postei lá no link, tá? Significa realmente bajular, máscara significa bajular, para obter alguma coisa em retorno. Então, nós vimos isso, ok, o que mais? Então, a Juna apresenta uma questão no verso número 12, talvez porque ele não estivesse tão convencido, né? Ele não tivesse uma clareza de compreensão a respeito da natureza de Nirguna Brahman e nem mesmo a natureza de Saguna Brahman em sua gloriosa forma cósmica, né? A manifestação cósmica sustentada por essa inteligência suprema, né? Então, ele fez essas questões dizendo, olha, todo mundo fala de você, eles enchem a sua bola, eu acredito, mas eu quero ter certeza, eu quero ter clareza de visão, de perspectiva, e eu quero ouvir de você tudo isso, né? Então, me faça uma lista bem grande aí, bem minuciosa, né, de toda a sua expressão, de toda a sua glória, de modo que eu não me aproprie da sua glória, né? Então, esse foi o contexto no qual a Juna prolongou um pouco esse capítulo 10, querendo mais descrições da glória de Ishvara. Ok, isso nos traz ao verso 14, que é da onde nós iniciamos a nossa aula de hoje. Ó Krishna, considero tudo isso que você está me dizendo como verdade, porque nem mesmo os deuses, nem os demônios conhecem a sua manifestação, a sua glória total, né, ó Senhor. Então, aqui ele diz assim, não, eu estou considerando, depois de ter ouvido, né, algumas coisas de você e muitas coisas, né, dos deuses, dos semideuses, dos avataras e dos gurus,
eu começo a aceitar, concordar, né? Compreender essa sua natureza gloriosa, né? Porque ninguém realmente pode compreender toda a sua glória, né? Somente você, isso que ele está indicando aqui, tá? Nem os deuses, nem os demônios conhecem a sua glória totalmente manifesta ao Senhor. Qualquer que seja a glória, não importa o quanto prolongada seja essa lista, né? De glórias, né? De manifestações daquilo que é divino, né? Para que nós possamos haver esse palco, né? Essa estrutura na qual nós interagimos, né? Com um objetivo que parece ser aquele que vocês sabem, né? Compreender a real natureza desta ordem aparente, né? Então, ele está dizendo que todos, a glória enumerada eu aceito como verdade, né? Então, no verso 12, as glórias começam a ser mencionadas. Todas as glórias mencionadas no verso 12, Arjuna diz que eu aceito. Arjuna já desenvolveu a esse ponto uma shraddha, uma confiança no Lord, né? E ele tem uma certeza de que o Lord jamais estaria ali para enganá-lo, né? Para enganá-lo, né? Conduzi-lo através de uma blefe, uma mentira, manipulá-lo, né? Ele tinha uma confiança total, né? Shraddha total, ele aceita todas as glórias do Senhor e eu não consigo nem mesmo verificar comparativamente. Esse é um ponto importante aqui. A gente quer compreender a natureza de Saguna Brahman como essa inteligência que se manifesta através do milagre da vida, que quando a gente olha de perto assim, a gente é no micro level, né? A gente vê, uau, é incrível tudo isso. Quando a gente olha no macro, em termos do cosmos, a gente diz, uau, as mesmas leis estão operando. Então a gente fica assim abismado de ver tanta inteligência, tanta glória, né? Por falta de uma expressão melhor, né? Aqui o Swami está usando a glória, glória, glória. E, e a gente ouve tudo isso vindo do Krishna Guru e de todos os outros dos outros textos, as escrituras, né? E a gente não tem nenhuma outra base da qual, ou comparada a qual, ou baseada no qual, na qual a gente possa determinar se essas afirmações da glória de Deus são reais ou são irreais. A gente não tem nada. Ah, não, mas eu tenho a minha mente crítica. Tudo bem, mas sua mente crítica, a nossa mente crítica é tão pequena. Nós não temos, aqui ele está dizendo, eu não tenho modo de verificar a veracidade de tudo isso. Eu não tenho com o que me comparar. Não existe um outro senhor, um outro Lorde desse universo. Não existe um universo distinto deste universo, no qual o Criador é um outro Criador. Não, existe somente um Criador e uma criação, né? E aí, naturalmente, diversos níveis, né? Níveis de manifestações no nível sutil. A manifestação física, ela ocorre a nível físico no cosmos, mas as impressões mentais, emocionais vão configurando essas zonas, né? Como se diz? Quase sempre se diz essas dimensões, essas realidades interdimensionais, né? Nas quais existem essas locas mais sutis, essas superiores, né? Então, existem também as locas inferiores, segundo as escrituras. Como vocês sabem, nós não temos, né? O Vedanta não tem muito interesse em toda essa informação esotérica. O interesse nosso aqui é compreender, no âmbito desta realidade física e material, vyavahárika, na qual nós vivemos, a real natureza do universo, a real natureza do ser, que é a real natureza de Deus, que é a minha real natureza, né? Mas aqui ele está dizendo que ele confia porque ele já desenvolveu uma certa confiança. Eu quero falar um pouco mais sobre essa shraddha, essa confiança nas escrituras, que ela não deve ser uma confiança cega, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela nunca vai ser uma confiança baseada na minha determinação. Isso sim é verdade, eu sou um fact-checker, you know?
E aqui eu estou checando agora as escrituras e eu estou dizendo que é verdade. Mas como você sabe? Não, porque eu analisei o Criador e eu descobri que todas essas glórias pertencem a Ele. Nós não temos a possibilidade de fazer isso, mas ainda assim a possibilidade de desenvolver essa shraddha, essa confiança nas escrituras, que revelam a natureza do Senhor como idêntica à natureza do Jiva Atma, ela pode e deve ser desenvolvida com base naquilo que a gente pode verificar. O que que a gente vai verificando? Eu estou crescendo, eu estou purificando, eu estou refinando e eu estou desenvolvendo uma visão a respeito deste Criador aparente, no âmbito desta criação aparente, que está transformando a minha vida aparente. Como assim? Eu estou compreendendo a natureza do Criador, estou identificando como a minha própria natureza e eu estou me qualificando para o estágio final deste relacionamento com o Criador, que é um relacionamento não dual, porque eu me relaciono com a minha própria natureza intrínseca como o Nirguna Atma, que é a mesma natureza de Ishvara Atma e de Brahma Atma. Então, essa confiança ela vai crescendo na medida que a gente vai experimentando, provando, assimilando, estudando, contemplando e vendo o quanto nós estamos crescendo em sabedoria espiritual e uma sabedoria que vai purificando e transformando o modo qual eu contato, eu experimento o mundo ao meu redor, né? Então, a gente jamais vai ter condição, eu confio porque eu sou o São Tomés, né? Eu tenho que experimentar para confiar, tem que ser 100% racional, eu tenho que ter a compreensão de tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que dizer assim, não, eu determinei que as glórias pertencem todo ao Senhor. Você faz isso porque você é uma pessoa inteligente, que viu o valor dessa escritura, viu o quanto, porque nós não temos o intelecto, a habilidade, a faculdade intelectual para julgar e determinar essas glórias como elas pertencendo ao Senhor uno sem o segundo, ou se existem glórias que pertencem aos homens e às mulheres, né? Como muitas pessoas nos dias de hoje querem se apropriar da glória do Senhor para substituir o Senhor, né? Para se tornar os deuses deste planeta, os deuses dessa terra, né? Então, essa confiança é importante, ela jamais pode ser uma confiança puramente, totalmente racionalizada, mas ela é simplesmente desenvolvida à medida que a gente vê o quanto nós estamos crescendo, o quanto nós estamos nos transformando, né? Então, toda e qualquer capacidade nossa será sempre limitada. Portanto, Arjuna diz: ninguém mais conhece de fato aquilo que você é, você somente conhece a sua glória, né? E eu acredito na sua glória, por quê? Porque eu conheço, entendi, compreendi um pouquinho da sua glória, e isso é suficiente para me compreender que somente você compreende a sua glória, somente você compreende o modo qual você tem esse conhecimento, essa sabedoria, né? Essa inteligência para projetar, sustentar e reciclar essa ordem aparente de momento a momento, sempre, 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 praticamente sem fazer nada, né? Somente você conhece a sua glória. Eu compreendi a sua glória, eu compreendi através da experiência direta e do conhecimento, né, intelectual, a partir das minhas experiências. Que experiência? A experiência do quanto esses conhecimentos efetivamente me transformam. Até mesmo os deuses e os semideuses não conhecem a sua glória. No Kena Upanishad, que é o Upanishad que nós faremos no Carnaval, Ishvara permitindo, né? Essas divindades celebravam uma vitória dos asuras, dos demônios, né? Teve uma guerra entre o bem e o mal, e todas as divindades, né, do bem estavam lá celebrando a vitória contra os demônios asuras, né? E o Senhor, que está acima de todas essas divindades, né? Ele chegou lá querendo assim, eu vou revelar para todos esses deuses que eles estão celebrando, eles estão se apropriando, né? Eles estão simplesmente se achando. Eu vou revelar para ele o quanto eles são limitados como deuses e semideuses, né?
ele apareceu numa misteriosa forma, como se fosse um fantasma, né? Muito bem traduzido por Marcelo Yakashar. Ele apareceu como um fantasma. E os devas, né? Os devas, eles ficaram meio assustados, né? Eles falaram: quem é esse fantasma aqui, né? Será que é o Deus, será que é realmente o Senhor em sua glória, né? Aí ele traz aqui uma outra história, diz que no Vaio, o deus do ar, ele foi ali humilhado. O deus do fogo também foi humilhado. Ninguém compreendia que aquilo ali era a glória do Senhor se manifestando de tal modo, porque eles tinham ideias limitadas do que fosse o Deus. Eles não jamais imaginavam que o Deus pudesse aparecer como na forma de um fantasma, o grande Criador, o Deus dos deuses, né? Aquele que a projeção original deste universo. Então, e a questão de desaparecer, todos eles compreenderam que todos nós temos as nossas próprias limitações intelectuais. Indra também foi humilhado e se rendeu ao Lorde em toda a sua glória. E aí ele disse: nunca eu poderei conhecer a verdade somente através do meu intelecto, né, celestial, né, limitado. O meu intelecto foi concebido para conhecer pouca coisa, coisa finita, existe no tempo e no espaço. Aí o Swami, que gosta um pouco, de vez em quando, de abordar alguns temas, superficialmente, alguns temas científicos, né? Ele diz que o intelecto dos nossos cientistas não consegue nem mesmo compreender a teoria do Big Bang, né? Que é a teoria do início da criação. Se a gente nem consegue compreender uma teoria dessa, né, que procura, né, revelar o início do universo, né? Como é que a gente vai compreender alguma coisa que é além do espaço e do tempo dentro do qual o suposto Big Bang aconteceu? Todo o esforço científico procura buscar a natureza desta causa original do universo, né? Dessa partícula Deus, né? Dentro do âmbito do espaço e do tempo, né? Se eles nem conseguem conceber uma teoria que é dita ser a causa da manifestação do universo, né? O que diremos a respeito do daquilo que existe fora do âmbito do espaço-tempo? Então, esses meios de conhecimentos humanos são inúteis para compreender a natureza de Deus, né? É por isso que Ishvara nos lançou as Escrituras, que é um meio de conhecimento, através do qual, somente através deste meio de conhecimento, nós podemos compreender a natureza de Deus, né? Então, nós precisamos, sim, destes pramanas, desses meios de conhecimento a respeito da natureza de Deus, da natureza do eu, a natureza da mente, a natureza do Jiva-Atma, a natureza do Atma, que é não dual, é uno, sem nada além de si. A gente precisa dessas escrituras porque a percepção direta e a capacidade intelectual de inferir com base na percepção direta nossa é extremamente limitada para tentar compreender a natureza de Saguna Brahman, entendeu? E muito menos equipado para compreender a natureza de Nirguna Brahman. A nossa capacidade intelectual é pequena. Então, Ishvara lança as escrituras, aí as pessoas dizem: bah, eu vou acreditar em tudo isso? Sim, não, você não precisa acreditar. De fato, a maioria das pessoas entra em contato com Vedanta por curiosidade, permanecem aqui por um período de tempo, e depois elas desaparecem. É a coisa mais comum. Por quê? No início existe uma certa apreciação e atração, né? E uma sensibilidade de que parece que existe alguma coisa que realmente que é verídica, né? Que é incrivelmente bate para mim, ressona para mim, etc. Mas depois de um pouco ela não consegue desenvolver confiança real, efetiva nas escrituras, para prosseguir, né? Ela quer fazer um teste, o teste São Tomé, que depende de quê? De verificação daquilo que é o conhecimento direto, sensorial ou inferencial do intelecto. E é impossível você verificar essas declarações, essas
esses conhecimentos, né, através do intelecto humano, né? Então, sendo os nossos instrumentos muito limitados, inúteis para isso, a maioria das pessoas não desenvolvem realmente uma confiança nas escrituras, elas são muito vinculadas ao conhecimento sensorial inferencial. Aí ele diz que ninguém jamais consegue compreender você claramente, Lord Krishna. Os demônios, se os próprios deuses não sabem, não conseguem, imagine os asuras, como eles vão compreender a sua real natureza, né? Nem mesmo os devas, os deuses, com as mentes mais purificadas, eles não são capazes de compreender a sua glória, de vislumbrar a sua glória, né? Só existe um princípio, né, que conhece a sua glória, que é você mesmo. Portanto, sendo você o único conhecedor daquilo que é essa fonte, né, de conhecimento, né, deixe eu obter este conhecimento diretamente da boca do cavalo, né? E aqui o Marcelo colocou uma nota muito legal, porque na língua inglesa a gente tem essa expressão, né? From the horse's mouth. E, eu nunca tinha parado para ver o que significa, a origem dessa expressão. Então, aqui ele diz, é uma expressão idiomática que significa ouvir algo diretamente da pessoa que tem mais conhecimento sobre o assunto, né? Então, você quer saber sobre a glória de Deus? Então, é melhor você ouvir diretamente de Deus. Mas como assim? Cadê Deus? Deus não fala. Ele fala através das escrituras, Mariné, essas escrituras são reveladas para os humanos, não são originadas dos humanos. Os humanos não conseguem, né, haver, inferir, obter esse conhecimento, a menos que eles tenham sido concedidos por este poder supremo. E aqui a tradução no Marcelo, a frase se originou na Grã-Bretanha, isso é muito legal. Quando as pessoas apostavam em cavalos e buscavam informações de treinadores de cavalos, né, para aumentar as suas chances. Elas estavam tão próximas dos cavalos que alguns diziam que elas falavam diretamente com os cavalos e os cavalos diziam se eles iam vencer a corrida ou não. Muito bacana, né, a historinha? O verso número 15. O Criador de todos os seres, o sustentador de todos os seres, o Deus de todos os deuses, ó, e o protetor do universo, protetor aqui significa o sustentador do universo, somente você conhece, e você conhece por si em si mesmo, né? Então, de novo, ele na mesma batida, ele reforça o mesmo conceito. Importante que a gente compreenda o porquê dessa repetição e o porquê deste conceito, como eu já coloquei antes, é para deixar bem claro para todos os humanos que este conhecimento só pode vir de uma fonte divina, uma fonte que não tem nada a ver com uma construção de um corpo-mente humano, né? Então, todos esses conhecimentos, eles foram obtidos diretamente, né, de Ishwara, né? Somente Ishwara conhece a si mesmo, né? Então, sabendo disso, a gente para de se comportar como muitas pessoas, até mesmo aqui no nosso grupo, aquelas pessoas, como eu citei antes, que aparecem e desaparecem depois de alguns meses ou um ano, elas vão ouvindo, vão ouvindo, mas elas não conseguem desenvolver Shraddha, confiança nas escrituras, porque elas não conseguem crescer, desenvolver, amadurecer, purificar, e se ver num processo de transformação, né, a nível humano. Porque elas não veem os frutos dessa associação com as escrituras, devido a determinados obstáculos, né? Então, elas dizem que não, isso aí é simplesmente uma filosofia como qualquer outra e é algo que não pode ser verificado. Você não consegue verificar que
esses ensinamentos foram originados por Deus, por Ishvara, você não consegue verificar que a glória de Deus seja exatamente assim como enumerado nessas passagens do capítulo 10 do Gita, você não tem modo, né, direto de verificar nada disso. Então, a verificação é impossível devido aos limites da nossa capacidade intelectual. Então, o que nos resta é uma shraddha, uma confiança que só é desenvolvida na medida que a gente é transformado por esses ensinamentos. E aqui, Krishna está deixando isso claro para todos nós, entendeu? Somente Deus conhece a sua inteira glória, mas você pode confiar na glória do Senhor e você vai obter uma fração mínima desta visão, deste darshana da glória do Senhor, e esta visão vai ser o suficiente, esta compreensão vai ser suficiente para que você desenvolva, cresça, refine, né? E purifique para você compreender a natureza de Nirguna Brahman como a sua própria natureza, porque aí é muito mais simples. Não existe nada mais simples do que o Jnana Yoga do Vedanta, porque todo humano desfruta, né, diretamente da experiência de ser um ser consciente de si mesmo, né? Então, quando você começa a compreender a natureza de Saguna, e no final você encontra as declarações de identidade, então você chegou num ponto no qual você pode dizer, sim, faz sentido, porque eu sei que eu existo, eu sei que eu sou conscientemente testemunha da minha existência, né? Então agora eu só preciso compreender de que modo eu sou limitado, de que modo eu sou infinitamente ilimitado. E é neste processo, né, através do Karma Dharma, do Bhagavad Gita, o indivíduo vai se transformando, né, e vai compreendendo e desenvolvendo essa visão, nessa visão de Ishvara como o quê? Virati, né? Esta visão de Ishvara como a inteligência, como todo o universo do cosmos manifesto, e para onde eu me volto, né, para onde eu viro, eu vejo simplesmente a glória deste Criador, né, manifesto fisicamente, embutido na criação através de suas leis e princípios inteligentes. Então, é essa visão transformadora que transforma, começa a transformar a personalidade emocional do indivíduo, é que permite ao indivíduo desenvolver uma confiança que já não exige um teste de Santo Tomé. Não, eu quero ver para crer, né? Eu quero ver para... A Júlia está dizendo, olha, eu acredito, mas eu quero saber um pouco mais, quero saber diretamente de você. Eu sei que eu não consigo compreender a sua glória, mas eu estou compreendendo porque eu tô em ressonância, eu estou sentindo, né? Eu não gosto dessa palavra sentir, mas a emoção de devoção, a visão de Deus como a manifestação de tudo, é uma experiência divina, é uma experiência, né, sublime, é uma emoção superior, né? Então, tudo isso é o que vai desenvolver a nossa confiança nas escrituras e no professor que expõe essas escrituras também. Caso contrário, nós estamos interessados em conhecimento acadêmico, aí as pessoas vêm, passam um tempinho com a gente aqui e depois desaparecem, como é muito comum. Então, ele diz que o Criador de todos os seres, sustentador de todos os seres, o reciclador de todos os seres, né? Essa é uma homenagem, né? Ó Devadeva, o Deus dos deuses, Devadeva, protetor, sustentador do universo, aquele que sustenta e recicla tudo de momento a momento. Todos esses são epitetos diferentes do Senhor, revelando o Senhor. O que é epitetos, Marcelo? São os nomes. Hã? São os nomes que são chamados. São nomes diferentes do Senhor. Tá, é sinônimo de nomes. Ok. E quais são essas glórias? E quais são essas glórias? Purusha Supremo, Purushotama, é a palavra mais técnica que será explicada no capítulo 15,
onde Krishna irá dividir o universo em três princípios, né? Que é a consciência, né? Purusha, e depois matéria física e matéria sutil, tá? Então, nós sabemos que a matéria, aqui embaixo está, significa matéria manifesta, matéria física, matéria tangente, e a Akshara Purusha é matéria ou energia não tangível, tá? Então, a matéria não tangível também é matéria, mas ela é invisível aos nossos órgãos sensoriais, tá? Nós temos órgãos sensoriais capazes de captar fenômeno, objetos, mas a gente irá captar matéria tangível e isso fez de modo que Krishna dividisse, durante essa passagem, o inteiro universo em três princípios, né? A matéria tangível, a matéria invisível, que nada mais é do que matéria sutilizada ou energia, e o princípio consciência, aquilo no qual essas duas sobreposições de matéria densa e matéria sutil ocorrem, né? Então, todo o universo consiste apenas desses três princípios. E a consciência, que é diferente da matéria tangível e intangível. Ok. Existe uma consciência, existência, que existe além dessas sobreposições no âmbito do sutil e do físico-material, né? Existe a projeção do Hiranyagarbha, que é o mundo sutil, né? O mundo físico-material, né? Que é o Virat, dentro do âmbito do Mandukya Karika. E existe o causal também, mas o causal é ali em potencial, ele não é nem manifesto, nem não manifesto, ele é potencialmente presente, né? Então, as matérias tangíveis fazem parte desta manifestação Virat, a matéria sutil faz parte da manifestação Hiranyagarbha, que é Deus manifesto como o universo sutil, no qual existem todas as impressões mentais, emocionais, intelectuais, todos os conhecimentos, passado e futuro, existem ali, nesta ordem, existem todas as locas, né, invisíveis, tudo isso, né? E existe a consciência, porque matéria e energia é uma sobreposição naquilo que é o substratum ou adstana, né, que permite esta projeção ou este reflexo numa construção diferente. Essas construções servem somente para que a gente desenvolva a compreensão, mais ou menos do modo qual, né, Maheshwara consegue produzir todos esses namarupas que são tais quais projeções de uma miragem no deserto do Saara. Ok. Então, ele continua dizendo, ó Senhor, eu sei que você não tem um corpo físico, o seu corpo se presente no corpo, como no caso do Krishna, né, é simplesmente uma vestimenta incidental, temporária, mas você, em sua real natureza, é consciência, existência pura, né? O espírito universal identificado com o pensamento puro, espírito universal identificado com puro conhecimento, né? Muito bonito. Está descrevendo o Saguna Brahman, neste caso, o espírito universal não identificado é Nirguna Atma, o espírito universal identificado com conhecimento total é Saguna Brahman, Saguna Atma, né? Então, Bhuta Bhavana, Criador de todos os seres, você é o princípio da consciência, existência fundamental, a partir da qual sozinha a matéria evolui, através do poder de Maya. A criação surge e, finalmente, ela grossifica para aparecer como esta criação tangível material. E tudo isso se dissolve de volta em você como pura consciência, existência. Então, ele continua, né, descrevendo.
Você é o criador, você é o sustentador. É aqui o Swami, ele nos permite, né, dar um exemplo, né, de que é muito fácil você alcançar, obter ou criar alguma coisa, né? Digamos assim, não, eu tenho uma mentalidade empresarial e eu tenho alguns recursos, eu vou me tornar um pequeno empreendedor, né? Então, você cria uma pequena empresa, você começa a ter um sucesso, né? Então, você criou uma empresa. Aí ele diz: Ah, agora que você criou, agora o mais difícil vem, é como sustentá-la, como administrá-la, como mantê-la, né? Então, isso ocorre no âmbito do trabalho, no âmbito da família. Ah, eu quero a família com os filhos depois, maior dor de cabeça para, né, educar, administrar a família, os filhos. Então, como nós sabemos, né, os nossos desejos, eles, no início, eles já representam um determinado problema, porque obter o que a gente quer requer um nível de dedicação, esforço, que quase sempre é estressante, a menos que o indivíduo seja um karma yogi muito avançado, né? Aquele que coloca ações perfeitas, precisas, totalmente em harmonia com o seu objetivo e não tem nenhuma expectativa a respeito dos resultados. A menos que o indivíduo seja um karma yogi muito avançado, você criar, desenvolver, obter, alcançar alguma coisa envolve um pouco de ansiedade, aflição, frustração, porque existem leis de competitividade, de escassez, etc., no mercado, né? Então, uma vez que você obtenha sucesso no ganho daquilo que você desejava, você se encontra numa outra situação de como manter. Aí você pensa assim, putz, por que que eu iniciei este empreendimento, né? Por que que eu iniciei tudo isso, né? Agora eu estou aqui no Imanharado, Imanharado, como é que se diz? Emaranhado. Emaranhado, obrigado, Beto. São palavras que eu não uso já há muitas décadas e que elas permanecem vagas na minha memória. Emaranhados. Aí o senhor me dá um exemplo aqui de pesquisas científicas que as pessoas começam a fazer investigação científica, e depois diz assim, nossa, por que que eu fui fazer tudo isso? E agora, não sei como lidar com a situação. E aqui ele apresenta um exemplo, isso aqui foi toda essa transcrição se refere às aulas do Swami, no final do século passado, tem mais de 20 anos. A propósito, uma curiosidade para compartilhar com vocês, como eu contatei essa conhecida amiga minha, que é devota dele, que vive nos Estados Unidos, mas está sempre em Chennai, que ela tem família lá também, e ela vai visitar o Swami sempre, né? E falando com ela, ela me esclareceu aquele ponto, mas ela falou um pouco da saúde do Swamiji. Aí eu aproveitei e perguntei a idade do Swamiji e a condição do físico dele, né? Ela falou, não, ele está ok, mas ele está com um problema, ele não está conseguindo caminhar, está usando bengala. Aí eu falei, putz, então eu tenho que passar a medicina regenerativa para ele, né? Eu já comecei a trabalhar para entrar em contato com ele, para sugerir aquilo que me ajudou tanto, né? Transformou o meu estilo de vida, né? Arrumei meu joelho direito, os meus ombros, né? A minha lombar não, esqueci. E a minha cervical. Então, eu vou passar tudo isso para ele. Eu fiquei sabendo, a idade do Swami é 71, né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas pouca coisa. E parece que ele não está tão bem assim, não, para andar de bengala, essa idade, né? Mas, né, eu tive a oportunidade, a sorte, né, o punha de ver o Dr. Seabra, né, me orientando a fazer essas intervenções não invasivas que
me recuperaram pelo menos 10 anos de vitalidade, né, na minha experiência humana. Então, eu vou compartilhar isso com o Swami. Então, por que que eu estou falando isso? Ele estava falando aqui sobre experimentos, né, científicos, como aqueles que existiam 20 anos atrás, que mais tarde tinha pessoas que sugeriam que o AIDS foi alguma coisa desenvolvida em laboratório. Existem muitas teorias a respeito disso, né? Teorias que nunca foram comprovadas, jamais serão comprovadas, porque o estabelecimento não permite que nada seja realmente provado, ele controla as mídias, naturalmente, né? Então, ele falou assim, tudo que a gente faz, a gente nunca sabe se vai dar bom ou se vai dar ruim, né? A gente não tem essa perspectiva, a gente não tem essa visão, né? A ciência, a tecnologia moderna está brincando de ser Deus, a gente não tem ideia na encrenca que tudo isso vai acabar dando, entendeu? Eu que acompanho todas essas informações, eu fico assim, nossa, mais um potencial encrenca monstruosa aqui, né? Fazendo isso, tentando controlar aquilo, né? Tentando brincar de Deus mesmo, né? Nós somos muito limitados, nós somos longe de sermos onipotentes, né? Nós somos uma fração insignificante da inteligência de Deus. A gente não sabe nem criar e às vezes quando a gente quer, né, brincar de Deus, a gente cria situações que depois a gente não tem nenhuma ideia de como gerenciar. No início daquilo que eu chamo de pandemia, eu acompanhava muitos vídeos muito interessantes tentando descrever a origem desta doença, né? A história oficial era aquela que nasceu dos morcegos no mercadinho em Wuhan. E depois eu entrei em contato com uma cientista que ela declarou, e depois aquele vídeo sumiu. Ela disse que ela passou 20 anos em laboratórios americanos espalhados pelo mundo, fazendo aquilo que eles chamam de ganho de função, né? Gain of function. Eles pegam vírus que existem no reino animal e eles vão modificando geneticamente para ver se eles conseguem entrar no organismo humano para usar como arma biológica. Olha a doideira, né? E ela diz assim: a ideia que nos dizia no início é que a gente tem que desenvolver esse ganho de função para a gente criar essas armas biológicas, porque os inimigos, né, seja a Rússia, ou seja o Irã, ou seja a China, eles estão desenvolvendo, e se a gente desenvolver antes, então a gente consegue um antídoto para nos protegermos. Aí ela disse que depois de 20 anos de pesquisa, eles acabaram com um arsenal de novos vírus que ganharam a função de penetrar o organismo humano sem jamais, né, obter, ou até mesmo fazer um esforço de obter antídotos contra tudo aquilo. Então, são coisas que a gente brinca com essas coisas e a gente pode estar conduzindo a nossa civilização para um desastre total mesmo, né? Sem nenhuma responsabilidade, né, sobre as consequências de querer brincar de Deus. Então ele continua exaltando esse Deus dos deuses. No Katha Upanishad é dito que eu não sei essa tradução, por medo dele o fogo queima, por medo dele o sol brilha, por medo dele Indra, Vayu, a morte movem-se. Eu esqueci de verificar essa expressão, por medo dele, para ver se eu poderia sugerir uma tradução que não envolva o medo realmente, né? Porque o temor a Deus é um conceito mais rudimentar que, em geral, não é utilizado pelo Vedanta, né? Então, pela bênção de Deus, o fogo queima, pela bênção de Deus, o sol brilha, pela bênção de Deus, Indra, Vayu e morte existem e se movem, né? Até mesmo os devatas, as divindades, existem, funcionam por causa do poder, né, deste princípio que rege tudo. Portanto, você é o Deva-deva, o Deus dos deuses, né? Ishwara, como eu costumo dizer, é o único Deus
As pessoas, elas tendem... Eu vejo, às vezes, né, nos dias de hoje, se fala muito sobre a Bíblia e as profecias bíblicas, e às vezes eu vejo alguns debates nos quais o pessoal tira onda do... Ou tira onda, não, eles reagem contra a religião védica e o hinduísmo, né? Porque eles dizem, ah, de tantos deuses, como é que pode essa história de tantos deuses, bababá, bababá, né? É uma confusão total, etc. Eles não entendem, né, o que é, né, realmente Deus no âmbito da cultura védica. Existe somente um Deus que é o Criador, e existe divindades para aquelas mentes menos, né, evoluídas, menos refinadas, que não conseguem compreender que existe somente um Criador feito de inteligência e conhecimento supremo. E para essas mentes menos privilegiadas, né, as escrituras permitem essas projeções dos devatas, dos nista devatas, desses deuses pessoais, disso e daquilo, Deus para obter isso, Deus para obter aquilo, porque as pessoas não são capazes de compreender um Deus como o Virat, né, que é a inteligência suprema que se manifesta como um universo no qual tudo brilha devido ao brilho desta inteligência suprema, né? As pessoas, na impossibilidade de compreender isso, elas se movem em direção às suas deidades, divindades, os seus santinhos no Brasil, e tudo isso é válido, tá? E tudo isso. Então, eu costumo dizer que a variedade de deidades que existe no âmbito dos Vedas, né, do hinduísmo, nada mais são do que os santinhos que existem no Brasil, entendeu? Só que aqui eles chamam de santo, ah, isso aqui me protege disso, me protege daquilo. Lá eles chamam de devas, mas existe um deva, o deus dos deuses. Eu costumo, às vezes, brincar e dizer, existe somente Chuara e existe os seus representantes de venda, né? Bom, os seus representantes, né? Aqueles que, né, estão lá para que os indivíduos, né, menos sofisticados possam, pelo menos, entrar em contato com o símbolo deste Deus dos deuses. Você entende, Mariné? Sei porque eu sempre fico vendo Mariné aqui. Ok. E ele, não somente isso, é o que ele sustenta tudo, e ele sustenta tudo como? Jagatapati significa aquele que protege o Dharma, aquele que protege o mundo, né, contra os violadores do Dharma. Então aqui entra também esta capacidade de Ishvara, né, do Criador, de projetar, manter e proteger, né, o Dharma, né, restituir o Dharma, né, reconfigurar o Dharma, destruir os destruidores do Dharma, né? Ele precisa proteger o mundo das pessoas que se tornam tão demoníacas que elas querem destruir os valores da criação de Deus. E não existe uma destruição maior do que a destruição do livre-arbítrio humano, como eu falo já há mais de 4 anos. A guerra que nós estamos experimentando é uma guerra dos donos do mundo contra aquilo que é a flor mais elevada da criação, que é o que? O livre-arbítrio humano. Eles querem o controle sobre a mente humana, tá? Então, existe forças, sim, que estão lutando para proteger o Dharma, para proteger o livre-arbítrio humano que está sendo devorado através de décadas e décadas e décadas de infiltração, né? E trabalho mesmo de mind control, né? Para a proteção dos justos, para a destruição dos injustos, de novo o conceito no capítulo 4, é a proteção dos justos, né? Quando eu entrei um pouco na guerra de narrativa, 4 anos atrás, as pessoas ficaram confusas. Só, eu sou uma pessoa mais inclinada a lutar pela justiça, pelo Dharma, pela proteção do Dharma, para proteger, né,
a humanidade, proteger o justo, né? Expondo os injustos, né? Expondo as mentiras, os enganos, as manipulações, né? De tal modo que a humanidade como um todo possa destruir esses violadores do Dharma e restabelecer o Dharma, restabelecer a justiça. Quem é que não gostaria de viver num mundo justo, num mundo no qual existe amor, respeito, compaixão, empatia por todas as vidas, né? Então, para isso, a gente tem que fazer alguma coisa ou não fazer nada, né? Ou não fazer nada e deixar que Ishvara coloque fim em tudo isso. Como? Como Ishvara vai colocar fim em tudo isso? Se ele não consegue colocar fim em tudo isso através dos humanos que estão encarnados aqui, ele tem as suas forças cósmicas naturais para colocar fim nessa civilização. E não seria a primeira civilização que simplesmente desaparece da superfície deste planeta, né? E por que que eu quero tudo isso de você, toda essa descrição da sua glória, Krishna? Então, o motivo é dado na primeira linha. Ninguém conhece a sua glória. Eu já ouvi falar um pouco aqui, um pouco ali, eu já ouvi de diversos gurus, de diversos Mahatmas, eu li diversos textos, diversas filosofias, todos, né? Todas as filosofias realmente religiosas apontam sobre a sua glória, mas ninguém conhece a sua glória como você. Ninguém as conhece completamente. Portanto, eu quero que você a descreva, né, para mim, né, enumerando toda a sua glória. Mas para que toda a sua glória, né? Para que saber detalhe por detalhe, por detalhe, por detalhe? É porque ele é uma pessoa, né, que quer saber de tudo que é glorioso. Talvez a Juna não tenha ainda desenvolvido a capacidade de saber que para onde ele gira, para onde ele se volta, ele vê a glória do Senhor. Ou talvez ele queira usar alguns símbolos do universo para meditar naquilo que está sendo denominado como Virati. Virati é Ishvara, né? Ishvara em sua visão cósmica, né? Mas na visão cósmica, se você quiser meditar sobre a visão cósmica, você pode meditar sem necessariamente usar um símbolo único, né? Como se fosse uma árvore, uma vaca, uma galinha, um piolho, né? Uma barata, qualquer coisa que seja, é uma expressão da glória do Senhor. Mas barata, professor? Sim, barata, barata e mosquito são parte da glória, porque algumas criaturas têm que ajudar a gente a exaurir os nossos papakarmas, né? Os mosquitos foram desenhados para a gente poder exaurir os papas, né? Somente você conhece a si. E você não tem esse conhecimento obtido de nenhum guru, você é autocontido em conhecimento, em sabedoria. Todos os gurus se originam de você, somente você sabe. Você nunca foi um Agnani que se tornou um Jnani, você é a fonte de toda sabedoria espiritual, de todo conhecimento, né? Os humanos, todos eles nascem Agnanis, vivem Agnanis e lutam até obterem um guru, as escrituras, e depois de um esforço enorme, né, consistente, repetidamente, finalmente, né, contemplando, fazendo Shravana, Manana, Dhyasa, de qualquer modo que somente Shvara consegue compreender o porquê desta ou daquela entidade encarnada, ela é capaz de se tornar um Jnani, né? Ninguém sabe realmente. Por isso que no final da conta, até mesmo, Betânia, o desejo por se tornar um Jnani devidamente, né, assado no forno, né? Lembrando da analogia da batata crua, né? Um Jnani é realmente, né, que tem esse conhecimento clear, claro, transformador, etc., né? É melhor a gente simplesmente deixar essa frutificação, né, transformadora por conta dessa inteligência suprema, né? Aqui ele coloca, de alguma forma, só Deus sabe, elas acabam se tornando Yanis, depois de tantos méritos kármicos que as trouxeram no nascimento humano, em circunstâncias que a
conduzem essas pessoas às escrituras, e aí elas encontram um guru, elas passam pelo processo, programa de estudo consistente, sistemático, e repetidamente elas contemplam até que finalmente, de algum modo que somente Deus sabe, elas obtêm o autoconhecimento transformador, elas se tornam yanis, né? Mas no caso do Lorde, do Senhor, ele não passou por tudo isso, porque ele é autocontido, ele sempre foi Yanni. Então, o Criador, porque deixa eu fazer uma pequena distinção aqui. O Krishna como o Virat Ishwara, né, que é o Senhor que se manifesta como a totalidade do cosmos, né? Ele é mais ainda precisamente definido como a inteligência e o conhecimento total. Ele é onipotente, onisciente, omnipresente, né? Onipresente, omnisciente, onipotente. É aquilo que descreve a sua natureza virátil. Mas essas glórias se referem à glória de Saguna Brahman, tá? Saguna Brahman. Então, Saguna Brahmana, ou Ishwara, na nossa linguagem mais comum, né? Ishwara, ele é dito ser um ser autoconsciente, ele é um Yoni, ele tem o conhecimento da natureza de toda essa ordem aparente, e ele tem o conhecimento de tudo que é a manifestação aparente no âmbito desta ordem, tá? Então, ele é consciente de si como Nirguna Brahman, e ele é consciente de tudo aquilo que existe no âmbito desta manifestação aparente. Então, isso é o que é a onisciência, a onipotência de Deus, né? Então, ele tem ambos os conhecimentos, ele é autoconhecido e conhece tudo que existe em Mitya, né? Então, isso é um aspecto da natureza saguna de Ishwara, tá? Então, ele nunca se tornou um Jnani, porque ele é a inteligência e o conhecimento que envolve o autoconhecimento, tá? Agora, e Nirguna Brahman? Nirguna Brahman é totalmente além do conhecimento e da ignorância. Ele não existe no âmbito do autoconhecimento ou da autoignorância. Ele não é um conhecedor de nada, ele é um princípio, consciência e existência que permite a Maheshwara projetar uma ordem na qual o conhecimento e a ignorância existe como um par oposto de princípios, né, que estruturam, né, estruturam esta ordem aparente. Então, nós temos esta ordem configurada, constituída, sustentada por todos os pares opostos, tá? Entre eles, o que? A luz e a escuridão, o conhecimento e a ignorância, tá? Então, tudo aqui são pares opostos que existem no âmbito da dependência de um com o outro. Nirguna Brahman é além de todos os pares opostos, tá? Ele não é um conhecedor, ele é aquilo que permite a consciência ser manifesta como omnisciente, omnipotente, né? Como puro Sattva-guna, ok? Então, a gente dá uma interrompida aqui. A propósito, ó, o meu time está jogando aqui, o Inter de Milão, e eu não estou vendo o jogo. Sabe o que isso quer dizer? É que vocês não estariam felizes com o Papadi. Papadi, quando tinha jogo de cricket da Índia, ele cancelava as aulas, tá? Verdade. Então tá. Então, em 10 minutos, Marcelo, vou ver um pedacinho do jogo aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namaste.